Bom dia, ótima manhã de sábado para você ligado na Band São Paulo. Começa agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, o seu programa de saúde, estética e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência na capital e no interior paulista. Siga-nos no Instagram, guimoreira.tv e Você Melhor _Band. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Plástica abdominal. O procedimento é indicado para tratar a flacidez por conta de uma gravidez ou perda de peso significativa. É o assunto da coluna do médico cirurgião plástico Dr. Fábio Otero. As pedras na vesícula podem provocar dores, náuseas e vômitos, e por isso é preciso diagnóstico e um tratamento adequado. Veja com o cirurgião do aparelho digestivo Dr. Diego Ito. O sangramento uterino anormal é uma condição com características diferentes da menstruação. O problema é mais comum nas mulheres em idade reprodutiva. Saiba mais com a médica ginecologista doutora Caroline Ferreira. Você já sentiu uma sensação de aperto no peito, coração acelerado? Fique atento, pode ser ansiedade. É necessário estar atento aos sintomas. É o que alerta a médica endocrinologista doutora Fernanda Mantovan. Atenção! Todos os anos surgem mais de 20 mil casos de câncer de estômago no Brasil. Aprenda como se prevenir e como funciona o tratamento. Quem explica pra gente é o cirurgião oncológico Dr. Igor Farias. E mais, uma condição médica onde a pessoa não consegue fechar totalmente as pálpebras devido à paralisia dos músculos que controlam essa ação. Entenda o que é com o médico oftalmologista Dr. Davi Araf. Veja agora no Você Melhor na Band. Você conhece a abdominoplastia? É uma cirurgia plástica realizada com o objetivo de remover o excesso de gordura e de pele do abdômen, ajudando a diminuir a flacidez, também sendo possível remover estrias e cicatrizes presentes no local. É o que vamos entender agora com o médico cirurgião plástico Dr. Fábio Otero. Bom dia, Gui! Hoje falaremos sobre abdominoplastia, ou a famosa plástica de abdômen. A plástica de abdômen é uma cirurgia muito importante, principalmente para a mamãe que teve filho, para o paciente que foi obeso e perdeu peso, onde a gente vai tratar a flacidez da pele e a flacidez muscular. Geralmente, pós-gestação, a musculatura se afasta. Esse afastamento não tem atividade física que faça ele voltar para o lugar. Esse afastamento se chama diástase abdominal. E a cirurgia consiste em amarrar esse músculo, trazer esse músculo de volta para a posição original. Além disso, pode existir outros problemas na parede do abdômen, como hérnia umbilical, que será tratada junto do procedimento. O afastamento da parede do abdômen deverá ser corrigido através de pontos, corrigindo a diástase abdominal, que é o que mais leva à flacidez da paciente. A plástica de abdômen está indicada para a remoção da pele, que geralmente tem estrias, flacidez, às vezes até alguma alteração de coloração da perda de peso. A cirurgia sempre deverá ser efetuada em ambiente hospitalar, que podendo ser usada anestesia geral ou a peridural. O pós-operatório da plástica de abdômen não difere de uma cesárea, devendo ficar aproximadamente de 2 a 3 semanas de repouso relativo, para aí sim retornar às atividades do dia a dia. Atividades físicas, de academia, corrida e etc., pelo menos 30 dias de afastamento. Muitos pacientes chegam aqui no consultório com a dúvida: o meu abdômen serve mais para plástica de abdômen ou para lipo? Mas geralmente, se a mulher foi mãe, teve filhos, perdeu peso, o mais ideal, ou o ideal de fato, é fazer a remoção dessa flacidez. Um ponto importante que nunca devemos esquecer diz respeito à necessidade de já ter a definição certinha se vamos ter mais filhos ou não. Porque uma vez que a parede do abdômen está consertada, voltou para o lugar, aí é difícil engravidar novamente e pode perder todo o procedimento que foi feito no centro cirúrgico. Outro ponto sempre de dúvida é: ah, doutor, eu corro mais risco com a plástica de abdômen ou com a cesárea? Não, geralmente a cesárea é mais invasiva, com mais riscos do que a própria plástica de abdômen. A abdominoplastia é uma cirurgia consagrada, que já se faz isso há muitos anos, e cada vez com menos risco.
Outra coisa interessante de ressaltar e de falar é que nunca se deve pensar que a plástica de abdômen ou a lipoaspiração vai emagrecer ninguém, porque emagrecimento demanda exercício físico, dieta e etc. A plástica serve para retirar esse excesso do que sobrou do emagrecimento, é o pós-emagrecimento. E a cirurgia bariátrica também traz muito paciente para a cirurgia plástica, na medida que a flacidez de pele que ocorreu da grande perda de peso, que é retirada na plástica de abdômen. Bom sábado a todos e até o próximo programa. Inovação médica e informação de qualidade sobre saúde, estética e bem-estar. Você melhor, com Gui Moreira. Todo sábado às 8h30 da manhã na Band de São Paulo. Você melhor, os grandes especialistas passam por aqui. O problema pode acometer qualquer pessoa, embora seja mais comum em mulheres e idosos. Estamos falando da pedra na vesícula, caracterizada por uma dor no lado direito do abdômen abaixo das costelas. O problema afeta cerca de 10 milhões de brasileiros. O médico Diego Ito, cirurgião do aparelho digestivo, fala dos sintomas, diagnósticos e tratamentos disponíveis. Acompanhe. Meu entrevistado agora é o Dr. Diego Ito, cirurgião do aparelho digestivo, coloproctologista, cirurgião laparoscópico e robótico. Bom dia, doutor. Bom dia, Gui, tudo bem? Agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre pedra na vesícula. Doutor, conta pra gente o que é, a temida pedra na vesícula. A pedra na vesícula, na realidade, é uma pedra mesmo que se forma dentro da vesícula. A vesícula é um órgão que armazena a bile. A bile é uma substância produzida pelo nosso fígado, composta basicamente de bilirrubina, colesterol, sais, minerais e algumas outras substâncias. E a pedra ela se forma justamente quando há uma dificuldade na solubilização dessas substâncias e aí, consequentemente, acaba se formando um cálculo, uma pedra na vesícula. Doutor, agora conta pra gente quais são os sintomas aí da temida pedra na vesícula. Engraçado, porque na realidade a maioria dos pacientes não tem sintoma nenhum, sabia, Gui? Algumas pessoas realmente podem desenvolver alguns sintomas de cólica, uma cólica mais aqui do lado direito, náusea, vômito, às vezes até uma dor nas costas. Às vezes pode ser associado a vômito ou não. Tá? Algumas complicações da pedra na vesícula, alguns pacientes desenvolvem um amarelão nos olhos, um amarelo na pele, pode ficar com a urina um pouquinho escurecida e as fezes um pouco mais brancas, mais acinzentadas. Esses são os sintomas mais clássicos de pedra na vesícula. Doutor, e como é feito o diagnóstico? O diagnóstico, na maior parte das vezes, é feito por um exame que se chama ultrassonografia abdominal, onde o colega ele passa um aparelho que ele joga ultrassom e ele consegue ver a evidência das pedras. Também tem outras formas de fazer diagnóstico com outros exames de imagem, como tomografia, ressonância, mas o mais corriqueiro, o mais comum é com uma ultrassonografia do abdômen total. Agora, doutor, é importante a gente saber também quais são os tratamentos disponíveis, né? O tratamento da pedra na vesícula, de fato, o tratamento ele é cirúrgico. O melhor tratamento é a remoção da vesícula biliar, não dá tecnicamente para a gente remover apenas os cálculos das pedras e deixar a vesícula. Então, quando o paciente ele tem a indicação, o tratamento ele é cirúrgico, seja por laparoscopia, seja por robótica, ou a técnica que era feita antigamente da cirurgia do corte. Mas hoje a gente sempre tenta fazer uma técnica minimamente invasiva. O paciente sente menos dor, recupera mais rápido, volta mais rápido para suas atividades habituais. Doutor, e quais complicações as pedras podem causar, caso não sejam tratadas? Na realidade, como a gente falou, o paciente ele pode começar a desenvolver dor, e aí já é uma indicação para ele remover a vesícula dele, e tem as principais complicações que são inerentes à própria pedra na vesícula, que é quando ela inflama a própria vesícula, que é um quadro que se chama de colecistite aguda, que é um dos quadros mais frequentes de cirurgia de urgência no pronto-socorro. E existe também a coledocolitíase, quando a pedra consegue sair da vesícula, mas ela entope o tubinho que leva a bile para o intestino, que é aí onde o paciente fica amarelado, com a urina escura e as fezes mais brancas. E tem uma terceira complicação que pode ser bastante perigosa, que é a tal da pancreatite aguda, que acho que muita gente entende que a pancreatite aguda pode ser grave. Na realidade, todas elas são graves. Aqui a pancreatite cursa com maior gravidade. Então, sempre que o paciente tem uma pedra na vesícula e tem a indicação de cirurgia, é necessário que se faça para evitar essas complicações. Doutor Diego, muito obrigado pela participação aqui no Você Melhor. Eu que agradeço o convite, foi uma honra poder conversar com vocês. E vocês que ficaram com alguma dúvida, tem alguma questão que queira fazer, me acompanhe nas redes sociais, lá a gente tem bastante conteúdo para discutir um pouquinho. Mulheres em idade reprodutiva estão sujeitas a um distúrbio que interfere na qualidade de vida física, social e emocional. É o sangramento uterino anormal.
O problema ocorre em 30% das mulheres anualmente e é responsável por cerca de 20% das consultas ginecológicas. O tratamento pode ser com o uso de medicamentos e, em alguns casos, a cirurgia. Veja na entrevista da médica ginecologista doutora Caroline Ferreira. Eu sou a doutora Caroline Ferreira, médica ginecologista e obstetra, especialista em cirurgia ginecológica. E hoje eu tô aqui para falar sobre o sangramento uterino anormal. O sangramento uterino anormal é uma das queixas que eu mais recebo no consultório das minhas pacientes. Ele consiste em um sangramento que tem origem no útero, porém ele tem características diferentes de uma menstruação normal. Uma menstruação normal, geralmente, ela tem uma duração ali de 3 a 7 dias, tem um intervalo que pode variar de 21 a 35 dias e geralmente é um fluxo de discreto ali a moderado. Qualquer sangramento que fuja desse padrão já pode ser considerado um sangramento uterino anormal. Porém, na prática, esse sangramento está muito mais associado à percepção da mulher, né? A mulher começa a perceber uma diferença ali, uma mudança no seu padrão menstrual habitual. Pode ser um sangramento aí que começa a durar mais tempo, né, do que o esperado. Pode ser um sangramento que começa a vir numa intensidade maior, necessitando aí de mais trocas de absorvente, necessitando muitas vezes o uso de um absorvente noturno e muitas vezes até causando até acidentes, né? Ali, vazamentos, enfim. Mas o que a gente mais leva em consideração é o quanto esse sangramento está afetando a rotina e a qualidade de vida da mulher. Esse sangramento ele pode ter diversas causas, mas o que a gente mais leva em consideração é o quanto esse sangramento está afetando a rotina e a qualidade de vida da mulher. Desde alterações hormonais discretas e até consideradas normais para a idade, como eu citei ali na adolescência ou na perimenopausa, até causas um pouco mais graves, né? Alterações hormonais mais graves ou alterações estruturais, como pólipos ou miomas e até alterações como tumores ginecológicos, por exemplo. Somente os profissionais da área vão saber, a partir da história clínica, direcionar quais exames vão ser necessários para estabelecer um diagnóstico, sejam eles dosagens hormonais, ultrassom transvaginal ou outros exames mais específicos. Sendo identificado a causa, é proposto um tratamento, que pode ser clínico, com medicamentos, ou cirúrgico no caso de pólipos ou miomas, por exemplo. Esse é um problema que costuma afetar muito o dia a dia da mulher, podendo causar irritabilidade, estresse e até mesmo constrangimentos, né? E se não tratado, né, se não identificado precocemente, pode levar a problemas mais sérios, como anemia, necessidade de transfusões de sangue, internações. E como as causas podem variar, desde alterações leves até doenças mais graves, como até o câncer, por exemplo, é fundamental um diagnóstico e um tratamento precoce. Você gostou desse conteúdo? Então nos siga nas redes sociais. Qualquer dúvida, o meu Instagram é @carolginecologista. Te vejo lá e até a próxima! Ansiedade. Os sintomas vão além do campo psicológico e podem refletir também no físico, causando diferentes reações no corpo. É possível tratar e controlar as crises, garantindo mais qualidade de vida. Para isso, é importante saber a causa do problema. É o que vamos saber com a médica endocrinologista doutora Fernanda Mantovan. Confira. Eu sou a doutora Fernanda Mantovan, eu sou médica, eu atuo na área de endocrinologia e também de medicina integrativa e hoje eu vim contar aqui para vocês um pouquinho sobre ansiedade e os seus transtornos, os seus sintomas e também o seu tratamento. Bom, a ansiedade é uma reação normal do nosso corpo, ela tem origem no medo e ela é uma resposta frente a uma situação de ameaça, frente a uma situação de perigo. A ansiedade ela foi importantíssima para que nós evoluíssemos como seres humanos. Imagina, lá nos nossos antepassados, diante de uma situação de estresse, de perigo, a gente tinha que fugir dos nossos predadores. Então a ansiedade ela veio muito com isso, com essa reação de luta ou fuga frente a uma ameaça. Os sintomas da ansiedade eles são muito variáveis, eles podem vir só a nível psicológico mesmo, então, por exemplo, aquela sensação de pensamento muito acelerado, ou então insônia, ou então angústia, aquela sensação de que você precisa estar no controle de tudo, são sintomas mais psicológicos da ansiedade. Mas a ansiedade também pode desencadear sintomas físicos,
como palpitação, que é o coração muito acelerado, sudorese, que é suor excessivo, até mesmo diarreia, aquele roer de unhas, que é tão frequente também na população. O fator psicológico, ele pode gerar sim doenças físicas. Eu vou dar o exemplo da obesidade, que é algo que eu trato aqui no meu consultório todos os dias. Muitas vezes a causa da obesidade está em uma ansiedade mal controlada ou mal tratada. Esse paciente ele acaba gerando uma fome emocional por questões que estão ali a níveis psicológicos e ele acaba gerando aí o excesso de peso, o comer sem controle ou então mesmo a dificuldade em perder peso. Eu estou dando o exemplo da obesidade, mas temos outras doenças muito conhecidas também, como doenças autoimunes, que tem muitas vezes a raiz e está nessas questões psicológicas, como ansiedade, depressão e outras. A ansiedade é tão importante que muitas vezes ela pode gerar até o burnout, que é aquela explosão frente a um excesso ali de preocupações, geralmente a nível de trabalho, né? Mas que a gente vê isso tão frequente no nosso dia a dia. Tem tratamento e aqui eu sempre gosto de comentar que o tratamento ele vem muitas vezes a nível da medicação química, então é interessante que você passe por uma avaliação com um médico para que você seja de fato diagnosticado com esse problema da ansiedade e no seu caso vai ter que ser elaborado se vai precisar de uma medicação ou se a sua questão de tratamento vai ser a nível de psicoterapia, né, terapia, entre outras abordagens. Mas além disso, nós precisamos fazer exames de sangue, porque muitas vezes a ansiedade também tem relação com desordens hormonais e deficiências de vitaminas. Então não adianta a gente só dar o remédio. A gente precisa saber qual é a causa de fato. Exemplo da vitamina B12, que tem um papel muito importante na nossa função cognitiva. Quando a gente encontra essa vitamina em níveis baixos, muitas vezes isso pode aumentar os sintomas da ansiedade, assim como desordens de tireoide, por exemplo, que podem aumentar também os sintomas da ansiedade e confundir. Algumas pessoas já vão para o tratamento medicamentoso, sendo que precisam de fato ser analisadas e tratadas como um todo. Tantas pessoas sofrem de ansiedade hoje, muito provavelmente pelo nosso ritmo diário. A gente não tem uma vida tranquila, a gente já acorda na correria, atrasado para o trabalho, para levar a criança para a escola. E isso vai gerando na gente uma sensação de que não damos conta de tudo, né? O trânsito que a gente pega, o excesso de preocupações, acaba gerando aí um nível muito alto de hormônios de estresse, como cortisol, e que geram aí uma ansiedade muitas vezes exacerbada, e é como a gente sabe lidar com isso, porque ansiedade todos vamos ter, mas nem sempre sabemos tratar isso de forma sozinha, sem ajuda. Então a ajuda aqui, ela vem para isso, para que saiba te tirar dessa situação que você não está encontrando um fim. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Nos siga nas redes sociais e me siga também, @doutora.fernandamantovan. Se você tiver alguma dúvida, vai ser um prazer esclarecer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Você sabia que o consumo excessivo de álcool, o tabagismo, alimentos salgados ou conservados em sal são alguns dos fatores de risco que podem levar ao câncer no estômago? O pior é que, em mais de 50% dos casos, o diagnóstico é feito tardiamente, quando as chances de cura são menores. O médico cirurgião oncológico Dr. Igor Farias faz um alerta sobre o tema. Vamos ver. O câncer de estômago é uma neoplasia maligna que acomete a cavidade gástrica. Ela atinge milhares de brasileiros todos os anos. Seus principais fatores de risco são a infecção crônica pela bactéria do H. pylori, a ingesta excessiva de álcool, consumo de cigarro ou tabagismo em excesso, histórico familiar de câncer gástrico, bem como o consumo de alimentos conservados em sal ou aqueles alimentos enlatados, ricos em nitratos, tá? Esses são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer gástrico, que pode acometer qualquer parte do estômago, tá? Então é importante saber e ter em mão essas informações para você, inclusive, conversar com seus familiares com relação a exames de acompanhamento e prevenção. Quais são os principais sintomas do câncer gástrico? Bem, é difícil responder isso porque
na grande maioria das vezes, a sintomatologia ela é muito inespecífica, ou seja, os pacientes eles têm sintomas mais simples, mais frustros, são sintomas às vezes de indigestão, empachamento, que são sintomas às vezes até relativamente comum na população. Nos quadros mais iniciais, essa sintomatologia às vezes ela nem acontece. Quando ela vai ocorrer de maneira mais exuberante é principalmente naqueles quadros mais avançados, quando você vai ter perda de peso do paciente, o paciente começa a emagrecer sem uma causa aparente, o paciente ele tem sintomas digestivos mais exuberantes, como dor na boca do estômago, sensação de empachamento precoce, às vezes ele não consegue comer, vomita com frequência após as dietas, ou até sinais de sangramento e anemia de maneira inexplicada, tá? Bem, como é feito o diagnóstico e o tratamento do câncer de estômago? O diagnóstico do câncer de estômago, ele passa objetivamente pela realização de uma endoscopia, que na realidade é um exame que o médico endoscopista vai entrar com um aparelho dentro da boca do paciente, avaliar todo o esôfago e o estômago, ele vai visualizar alguma alteração na mucosa gástrica, que é a camada interna do estômago, e vai biopsiar, confirmando o diagnóstico. Uma vez que eu confirmei esse diagnóstico, eu preciso fazer o estadiamento, ou seja, eu preciso saber se é uma doença ainda localizada ou se já existe algum sinal de doença fora do estômago. Como eu faço isso? Através de exames de tomografia, marcadores tumorais. E o tratamento ele vai estar diretamente relacionado ao estadiamento. Geralmente, o pilar do tratamento é uma cirurgia oncologicamente bem feita, tá? Seja ela realizada por via convencional aberta ou via minimamente invasiva, tá bom? Associado ou não à quimioterapia. Geralmente o tratamento passa por essa modalidade de tratamento multimodal. Quais são os avanços no tratamento do câncer de estômago? As principais tecnologias que a gente tem desenvolvido para o tratamento do câncer de estômago, eu vou incluir aqui novos esquemas de quimioterapia. Hoje em dia a gente tem esquemas de quimioterapia que são nada mais, nada menos que tratamentos que entram na veia, são quimioterápicos que vão ser injetados na veia do paciente com o objetivo de tratar a doença que está circulando no organismo, tá? Associada a uma cirurgia oncologicamente bem feita. E com relação ao tratamento cirúrgico, aqui eu cito a cirurgia robótica, que nada mais é do que um avanço tecnológico da cirurgia minimamente invasiva laparoscópica, que nos traz um benefício claro com relação à imagem, ganho de qualidade de imagem, uma imagem em 3 dimensões, ou seja, eu tenho um campo de visão no intraoperatório muito melhor, com a melhora da qualidade técnica da cirurgia, bem como um menor tempo de internação, menos dor, uma recuperação mais rápida dos pacientes, tornando mais fácil uma reinserção desse paciente no seu cenário social e, inclusive, uma reinserção desse paciente no seu cenário de trabalho, ou seja, no retorno às suas atividades cotidianas, tá? Bem, o principal aspecto aí é o diagnóstico precoce, ou seja, quanto mais cedo o diagnóstico ele acontece, maiores são as chances de cura. E aí vale destacar também, na dúvida, em qualquer sintoma mais expressivo, um histórico familiar importante, procure um médico especialista. Quando o diagnóstico é feito, a importância aí de procurar um médico que entenda do assunto, que ele seja especialista na área, isso é fundamental, isso é fator prognóstico, isso aumenta a chance de tratamento, de sucesso no seu tratamento. Cirurgia oncologicamente bem feita, uma cirurgia adequada e avaliar sempre a necessidade de complementar o tratamento com quimioterapia. Essa quimioterapia ela pode ser feita depois da cirurgia, mas em muitos casos a gente também faz essa quimioterapia no pré-operatório. A gente divide a quimioterapia metade para antes da cirurgia, cirurgia no meio, metade depois. Então são possibilidades que podem ser realizadas, podem ser feitas de acordo com cada paciente. Então o mais importante é procure um especialista na área. Bom, pessoal, esse foi o nosso tema de hoje. Siga-nos nas redes sociais e até a próxima. Inovação
Inovação médica e informação de qualidade sobre saúde, estética e bem-estar. Você melhor, com Gui Moreira. Todo sábado às 8h30 da manhã na Band São Paulo. Você melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Algumas infecções, doenças neurológicas, lesões ou cirurgias que provocam danos à face podem desenvolver uma condição onde a pessoa não consegue fechar totalmente as pálpebras. É o lago oftalmo paralítico. Com um tratamento adequado e cuidados contínuos, é possível gerenciar os sintomas e proteger a saúde dos olhos. O médico oftalmologista Dr. Davi Araf traz as informações. Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha aqui. Hoje vamos falar sobre o lago oftalmo paralítico. É uma condição médica onde a pessoa não consegue fechar totalmente as pálpebras, devido à paralisia dos músculos que controlam essa ação. Isso pode acontecer por diversos motivos, incluindo danos ao nervo facial, que controla os movimentos da face. As causas mais comuns incluem paralisia de Bell, uma condição que provoca fraqueza temporária ou paralisia dos músculos faciais sem uma causa definida. Lesões, como danos físicos à face ou cirurgias que afetam os nervos faciais. Infecções, por exemplo, algumas infecções que podem afetar os nervos faciais, como herpes. Doenças neurológicas, que têm certas condições, como acidente vascular cerebral, o AVC, que podem resultar em paralisia facial. Os principais sintomas do lago oftalmo paralítico incluem a incapacidade de fechar completamente o olho afetado e o olho seco e irritado, pois a pálpebra não consegue distribuir a lágrima adequadamente. Visão embaçada devido à secura ocular e risco aumentado de infecções oculares. O tratamento visa proteger o olho e pode incluir lágrimas artificiais para manter o olho lubrificado e pomadas oculares, que são utilizadas à noite para evitar que o olho seque. O chamado taping, onde se coloca uma fita suave sobre a pálpebra à noite para mantê-la fechada, e a cirurgia, que é realizada em casos mais graves. Ela pode ser necessária para corrigir a posição da pálpebra ou implantar, por exemplo, um peso de ouro na pálpebra superior para ajudar a fechá-la. Pessoas com lago oftalmo paralítico devem ter cuidados especiais com os olhos, como usar óculos de proteção contra vento e poeira, evitar ambientes muito secos e monitorar regularmente a saúde ocular com o oftalmologista. Com o tratamento adequado e cuidados contínuos, é possível gerenciar os sintomas e proteger a saúde dos olhos. Por hoje, eu fico por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro. O Você Melhor deste sábado vai ficando por aqui. Quero agradecer a nossa parceira, Romanza Moema, móveis planejados com exclusividade. Siga no Instagram. Confira as nossas edições locais no interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da Band São Paulo. Até lá!